Então, dando continuidade, a gente vai falar sobre a década de 70 da psicologia social comunitária. Inserção na comunidade guiada por uma militância e participação política. Então, começam os movimentos de questionamento daquilo que estava sendo imposto. Eu tenho que ser alienado. As comunidades hippies são uma representação de enfrentamento. Movimentos Sem Terra é outra representação. Algumas cooperativas reais, não as pseudos que nós temos hoje, uma outra realidade. São formas de expressões de participação e militância que confrontam o pré-estabelecido. Porque a gente vivenciava ditaduras, monarquias, algumas instaurações. O que eu não entendo nesse processo de militância e participação política, como que na Inglaterra até hoje a gente tem, mesmo que seja... a gente pensa, mas a rainha não tem esse poder, é mais folclórico. Não, não é folclórico. Ela é a rainha da Inglaterra, Elizabeth. O príncipe Charles é o segundo na linha de sucessão. Não é assim. Tem um poder, sim. Tem uma conotação de influência política, social, ideológica, sim. Não vem com essa conversa, não. E a gente não entende porque há certas idealizações nesses movimentos. Se essa militância, se essa participação política há 40, 50 anos atrás, ela é real. Ela é um fato de questionar status quo. Então a gente não entende porque certas monarquias em países ditos democráticos ainda vivenciam um reinado de uma família com centenas, décadas, e aí vai a coisa indo. Inserção aconteceu e ainda acontece por preocupação de ordem da curiosidade científica. A coisa acontece também por curiosidade, quer entender como que as comunidades vivenciam. Então tem gente que sobe o morro por subir? Tem. Obrigado. Mas tem gente que subiu o morro, principalmente na década de 70, para compreender as expressões da sociedade, como a sociedade se comporta. Vários psicólogos do eixo da riqueza, da nobreza, foram à comunidade, claro, para fazer trabalho voluntário, entender e compreender o meio, mas isso foi positivo. Essa curiosidade ela foi fundamental na década de 70 do século passado, 1970. Inserção para que o trabalho provoque mudanças das condições vividas cotidianamente. Porém, é a população que estabelece caminhos e aponta necessidades. Portanto, visão conjunta, avaliação da população, comprometendo-se com a possibilidade de mudança social e construção de conhecimento na área. Então, é importante a gente destacar que as condições cotidianas das quais nós vivenciamos, elas são necessárias a serem avaliadas. Avaliar como uma população transita, como uma população vivencia, como uma população ela busca situacionais fundamentais para a sua construção como um meio. E a própria psicologia social comunitária que avalia isso, ela necessitou mudar. Ela necessitou se construir. Ela necessitou entender as relações reais de uma comunidade, como as instaurações de vivências e experiências no coletivo são diferentes. E a própria percepção da psicologia social comunitária, ela transitou nessa década de 70. Aquilo que eu falei, o movimento hippie, os movimentos sem terra, nós tivemos um grande expoente nessa discussão um pouco mais tarde, já, mas assim, década de 70 foi o seu grande auge, o Chico Mendes, como um real, ali sim, fora as demagogias que nós temos, independente de direita e esquerda hoje, Chico Mendes foi um seringueiro, um líder sindical que trabalhava, sim, esse movimento de participação política, de militância, não como outros que nós temos aí, vários, na verdade, que estão no poder, que são direita e esquerda, mas morreu. Por quê? Porque ele era um real militante. Ele não tinha conchavo. Os caras executou ele porque ele estava incomodando. Então, a gente tem que entender esse processo. E depois de todo esse movimento, a gente teve dois momentos históricos determinantes e fundantes para a atual psicologia social comunitária. O encontro de 81 foi em São Paulo. E o encontro de 88, que foi em Minas, que foram fundamentais para o que nós temos hoje, para as discussões no campo da psicologia social comunitária. São encontros que mudaram o curso de como a psicologia está inserida no campo social comunitário. O encontro de 81 foi questionamento da atuação. O que esse psicólogo social comunitário faz?
Qual que é a dele? Para que ele veio? Qual foi? Mais ou menos por aí. As pessoas trabalhavam na comunidade e não sabiam o que estavam fazendo ali. Interviam em contextos sociais, mas não sabiam bem, porque era muita alienação, as teorias eram dogmáticas, eram diretivas, o sistema político ideológico, as prefeituras, o governo municipal, estadual, federal, era toda uma doutrina, era um cenário de ditadura militar, então a necessidade de compreender que 81 falou, gente, o que nós estamos fazendo aqui na parada? Então o encontro de 81 foi isso, questionamento da atuação. O encontro de 88, que foi o quê? Qual é a época que a gente passava? A redemocratização do país e a elaboração da Constituinte de 88, homologada por Ulisses Guimarães, que sumiu e até hoje ninguém sabe, está lá no fundo do mar. Mas, tá vendo? Chico Mendes, Ulisses Guimarães, não é só direita nem é só esquerda, viu? É gente que incomoda, some. Some, desaparece ou morre. Encontro de 1988. Maior definição da atuação do psicólogo na comunidade. Trabalho com grupos que se tornam aptos a exercer um autocontrole de suas situações de vida através de atividades cooperativas e organizadas. Então, depois de 7 anos, no segundo encontro, há um entendimento da pertinência e necessidade de sistematização, de grupos de atuação, de diretividade, de sistematização. Não é achar que vai pôr dentro de caixinhas, mas é compreender a pertinência de atuar de uma forma mais organizada e entender como as cooperativas se organizavam, como as organizações, como as comunidades, respeito, porque nas décadas anteriores, 60, 70, o psicólogo achava que chegava lá e tinha que mudar o mundo. O psicólogo, desde 1988, começou-se a ter uma orientação e entendimento que não é você ir e a comunidade adaptar aos seus instrumentos, é você ir à comunidade, avaliar, diagnosticar essa comunidade para, posteriori, estabelecer um processo interventivo. Isso é importante dos projetos guarda-chuvas. Você tem um macro-projeto, porque você trabalha com um público que é uma comunidade, que as comunidades têm suas similaridades, mas dentro desse projeto guarda-chuva de intervenção, de por exemplo, melhoria da qualidade de vida de uma comunidade, o projeto guarda-chuva, lá dentro você tem células de trabalhar com menor aprendiz, você trabalhar com grupos de gestantes da faixa de 14 a 18 anos, melhor idade. Então, há uma necessidade de compreender as especificidades de cada comunidade. Então, é necessário respeitar a singularidade do indivíduo, mas no nosso campo aqui, de cada comunidade. Próximo vídeo é da diretiva de que vocês vão estar fazendo.